Saudações, eu sou o professor Renato e vou passar a questão 27 do ENAD 2014 aqui. Bom, a questão diz o seguinte, então, que os diagramas de Bode são construções gráficas que permitem esboçar a resposta de um sistema de controle. Esses diagramas são constituídos de duas curvas, que uma representando o módulo e a outra a fase da função de transferência em relação à frequência. Então, aqui nós temos uma figura de uma resposta de frequência em magnitude e fase, né? E pede-se, né, na questão para que a gente descubra qual é a função de transferência que produz essa resposta de frequência. Muito bem, então, primeiramente vamos fazer uma pequena revisão sobre diagramas de Bode. Então, nós temos aqui uma função g de s, ela é composta basicamente por um numerador de s, que são os zeros, e o denominador de s, que são os polos da função. O que a gente tem que ter em mente é que a magnitude e a fase, elas são esboçadas para os zeros e para os polos, com a seguinte característica. Nos zeros, a magnitude sempre é crescente e a fase sempre é positiva. E os polos, né, a parte de baixo da função, a magnitude é decrescente e a fase é negativa. Então, nós temos aqui um zero na origem. Né? Então, nós temos z de s igual a s. Então, nós temos o quê? Uma magnitude crescente, ela vem de menos infinito, né? de magnitude em dB muito pequena, né? Na verdade muito negativa, tá? E ela passa crescendo, tá? A frequência de corte dela é 10 na zero, ou seja, é 1. E a inclinação dessa curva é de mais 20 dB por década. Como essa inclinação ela é constante, a fase desse sistema também é constante, sempre em 90 graus positivo. Lembrando, o zero está no numerador, então fase crescente, fase positiva. Magnitude crescente, fase positiva. Bom, nós temos aqui então um zero em mais 1, né? Então, como ele não está na origem, a magnitude ela vai em zero e depois nós temos uma assintótica a partir da frequência de corte, subindo 20 dB por década, e a fase ela começa a ter contribuição uma década antes e termina uma década depois. Então, na frequência de corte, nós temos a metade da contribuição de um zero de primeira ordem, que é 90 graus. Então, na frequência de corte, a metade da contribuição é 45. Seguindo, nós temos aqui um zero de segunda ordem. Então, a frequência de corte aqui é 2. Então, em 2 vezes 10 na zero, nós temos uma assintótica aí subindo o dobro da inclinação do que um sistema de primeira ordem, ou seja, ela sobe 40 dB por década, e a fase tem uma contribuição também, que é o dobro do sistema de primeira ordem, né? Então, isso daqui são para os zeros na origem, primeira ordem, segunda ordem. O que acontece agora se a gente colocar um zero no semiplano direito, ou seja, um zero positivo? Então, o que vai acontecer é a magnitude continua igual, mas a fase ela começa em 180 e no final a contribuição angular é a mesma, ou seja, 90 graus. Então, o que acontece é que esse início da fase, ele ao invés de começar em zero, começa no dobro da contribuição. Então, a fase tem esse comportamento. Como é de se esperar, isso vai acontecer também no sistema de segunda ordem, ou seja, num zero de segunda ordem, a contribuição máxima é 180, e ele, ao invés de iniciar em zero, ele inicia no dobro da contribuição, ou seja, ele vem de mais 360. Isso é o que acontece, nós estamos olhando somente o numerador. Agora, simplesmente vamos tombar isso para o denominador. Então, espera-se que tudo esteja ao contrário, né? Então,
as magnitudes estão decrescentes nas frequências de cortes, de acordo com a inclinação, se o sistema é de primeira ou de segunda ordem, então menos 20 dB, e as fases sempre são negativas, então se a inclinação é sempre constante, a fase é em menos 90, polo na origem, polo negativo, polo positivo, então ele começa em menos 180 e vai a menos 90, e aqui os polos de segunda ordem, com polos complexos negativos e polos complexos positivos, tá? Com contribuição sempre máxima de menos 180 graus. Lembrando, esses polos eles são considerados de segunda ordem apenas se as suas raízes forem complexas. Eles não podem ser escritos com dois sistemas de primeira ordem, senão a função de transferência ou o diagrama de Bode tem que ser feito por funções de primeira ordem. Então vamos lá. Então agora, revisado essa primeira parte, nós vamos então olhar aqui o seguinte. Então essa figura, né, e o comando da questão é: assinale a alternativa que apresenta corretamente a função de transferência do sistema descrito pelas curvas. Então vamos olhar aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que deve existir um zero na origem desse sistema. Por quê? Porque ele tem uma assintótica crescente, tá? E essa assintótica, ela está numa inclinação de aproximadamente 20 dB por década. O que a gente percebe também, para conseguir definir que isso daqui é um zero na origem, é porque o sistema começa com uma fase de mais 90 graus. Tá? Então, o que a gente já consegue observar aqui é o seguinte: tem que existir um zero no H de S. Então, não pode ser a letra A e não pode ser a letra E. Como que a gente sabe que não é um zero de segunda ordem? Porque aqui existe um zero na letra D, na letra C é S quadrado, justamente porque a inclinação é de apenas 20 dB por década e não de 40 dB por década, portanto, não pode ser a letra C também. Bom, o que faz essa magnitude parar de crescer? Um polo. Então, se eu tiver um polo, e esse polo está localizado em 10 na 1, tá? Ele que vai fazer essa magnitude parar de crescer. Então, quando eu adicionar esse polo, eu vou ter uma magnitude constante, porque essa crescente é anulada com essa decrescente, e ambas têm a mesma inclinação. Tá? Então, isso daqui diz que nós temos um polo. O que diz que nós temos um segundo polo? Primeiro, que mais para frente essa inclinação vai cair, e a contribuição final desse sistema é em menos 90. Então, ele começou com um zero na origem, mais 90. Um polo vai adicionar menos 90 graus, então a contribuição angular se anularia. E, por fim, um segundo polo vai adicionar menos 90 graus. Então, essa é a contribuição final do sistema. Então, nós temos aqui o segundo polo sendo adicionado, né? Ele vai estar nessa frequência de corte de 10 na 2, ou seja, de 100, e a gente consegue perceber aqui essa diferença, que é a diferença entre as assintóticas e o gráfico real, que é de mais ou menos 3 dB. 3 dB para cima ou 3 dB para baixo. Tá? Então, nós conseguimos observar que esse sistema deve estar nessa posição. Tá? Então, nós chegamos à conclusão aqui de que o sistema, né, ele possui um zero na origem e que os dois polos estão localizados na frequências de cortes de 10 radianos por segundo e 100 radianos por segundo. É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Muito obrigado.